Olá, vídeo de história. Vamos falar da pré-história brasileira. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os povos, as características dos povos da pré-história brasileira. Povos caçadores-coletores. Vamos procurar falar como esses povos viviam. E vamos retratar também, falar dos sambaqueiros, dos povos sambaquis. Tá? Caríssimos amigos, caríssimas amigas, acredita-se que entre 11.000 a 6.000 anos atrás, diversos povos pertencentes às várias culturas espalharam-se pelas terras que correspondem ao atual território brasileiro. Nota-se que nos principais sítios arqueológicos brasileiros, essa expansão territorial. Vamos resgatar aqui. No Rio Grande do Sul tem o sítio arqueológico Arroio dos Fósseis, tem Torres ainda no Rio Grande do Sul, tem Camboriú, Santa Catarina, outro sítio arqueológico, Ramal no Paraná, Alispor, São Paulo, Cananéia, São Paulo, Camboinhas, Espírito Santo, outro sítio arqueológico, um dos mais famosos, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Serranópolis, em Goiânia, Lapa do Sol, em Rondônia, Gruta do Padre, no estado da Bahia, Chá do Caboclo, em Alagoas, São Raimundo Nonato, no Piauí, Marajó, na ilha de Marajó, e lembrando também que tem vestígios na cidade de Sousa, na Paraíba. Então, como essas pessoas viviam? Como viviam esses povos? Vestígios arqueológicos nos permitem supor que algum desses povos, que algum desses aspectos do modo de vida desses povos, eles viviam da caça, da pesca e, sobretudo, da coleta. Frutos, raízes, não praticavam agricultura, confeccionavam instrumentos de pedra e de ossos de animais, como pontas de lança, agulhas, facas, anzóis, raspadores. Entre as armas de caça que utilizavam destacam-se. Aqui vem a origem do arco e flecha. Por quê? Porque permitiam capturar animais rápidos, como aves e alguns mamíferos, sobretudo como cervos, por exemplo. Outro instrumento de caça era a boleadeira. O que é uma boleadeira? É um artefato em que consistem 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão de couro. Como que eles faziam para utilizar esse instrumento? Essa boleadeira era lançada sobre as patas do animal para derrubá-lo. Até hoje são utilizadas, por exemplo, por campeiros, sobretudo na região do Rio Grande do Sul. Então veja, nós falamos até aqui as principais características dos povos coletores e povos caçadores. Vamos falar agora dos sambaqueiros. Em que consistem os sambaqueiros? Veja, por volta de 6.000 anos atrás, parte do litoral dos atuais estados do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul era habitado por povos seminômades, que compartilhavam certas características culturais, ligadas ao ambiente litorâneo. Esses povos deixaram, como vestígios de sua presença, os sambaquis. Por isso, sambaquieiros. O que significa a palavra sambaqui? Qual é a origem? A palavra sambaqui é de origem tupi, que significa monte de conchas. É um acúmulo de conchas de músculos e restos de animais como peixes, aves, que essas comunidades pré-históricas depositavam em determinados locais ao longo do tempo. Alguns sambaquis atingem até 30 metros de altura por 100 metros de comprimento. Veja o acúmulo desses restos, desses pequenos animais. Os sambaquis, por que se utilizava os sambaquis? Os sambaquis eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos pessoais, como enfeites,
utensílios e armas. O que isso indica? Isso indica que, provavelmente, já existia entre os sambaqueiros uma preocupação religiosa com a morte, sepultamento digno para os seus entes queridos. Esses povos, os nossos pais, nossos ancestrais desse território, também costumavam construir suas habitações sobre os montes de conchas. Os estudos dos sambaquis sugerem que, até cerca de 1000 anos atrás, muitos grupos desses povos formavam aldeias com 100 e 150 habitantes, em média. Como que essas pessoas viviam? Viviam da coleta, da caça, principalmente da pesca. Nada de degradar a terra, a mãe terra. Utilizavam instrumentos feitos de pedra, o enfeite, facas, flechas, machados e de ossos de animais. Os arpões, agulhas, anzóis. Tinham o domínio do fogo, assavam os alimentos, que era dividido entre os membros do grupo. Tudo que tinham era para o bem comum. A expansão territorial dos povos dos sambaquis durou cerca de 5.000 anos. Foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral do nosso Brasil e parcela do interior por uma sociedade chamada cultura tupi. Veja como a população humana, como ela passa por transformações. Até aqui nós falamos dos povos caçadores-coletores, tem suas principais características, sobreviveu sobretudo na faixa litorânea brasileira, os sambaqueiros, e essa cultura dos sambaqueiros, aos poucos, como veremos nos próximos vídeos, foram substituídas aos poucos por outra cultura, que é a cultura tupi. Essa cultura tupi vamos procurar entender nos próximos vídeos. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, peço por gentileza que curtam esse vídeo, compartilhe esse vídeo, acione o sininho, só assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. Esse vídeo é um vídeo de história. Nós estamos trabalhando a pré-história brasileira, como eram os primeiros habitantes e como esses habitantes dos nossos territórios viviam. Muito obrigado.